Quando você sofre um acidente de trabalho, pode ser que a empresa tenha que arcar com todos os danos que você sofreu. E um desses danos pode ser o que chamamos de dano estético. De forma bem objetiva, esse dano estético é uma mudança no seu corpo, causada pelo acidente. Aqui neste vídeo você vai entender quando alguém sofre um dano estético, quando você pode ter direito à indenização por esse tipo de dano e qual o valor. Meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que seu patrão não quer que você saiba. Se você já é inscrito aqui no canal, sabe que alguém que sofre um acidente no trabalho pode ter direito a vários tipos de indenização. Quando o acidente é causado por culpa da empresa ou por uma atividade de risco, a empresa tem que responder por todos os danos que o acidente causar. E aí estão incluídos os chamados danos estéticos. O exemplo mais fácil de identificar um dano estético é no caso de amputações. O dano estético é evidente, que é justamente aquela falta do membro ou parte dele. Mas nem sempre o dano estético é algo tão grave e evidente como a perda de um membro. Pode ser que seja algo mais simples, como uma cicatriz. Aqui o X da questão é se essa alteração no seu corpo gera algum tipo de repulsa, afeamento ou simplesmente gera mais atenção por ser algo diferente. A ideia aqui é que uma pequena cicatriz que mal dá para ver não é considerado um dano estético, mas uma cicatriz grande de 5 centímetros no rosto com certeza gera um dano estético. Na lei, não existe de forma expressa e objetiva as situações que geram o dano estético, ou mesmo os exemplos de dano estético. Vai ter que ser analisado em cada caso. O que você precisa se questionar é se essa mudança que o acidente causou no seu corpo gera algum tipo de constrangimento ou atenção indesejada. Aí tem um detalhe importante. Não necessariamente o dano precisa ter sido causado diretamente no acidente. Pode ser que por causa do acidente você precisou fazer uma cirurgia e essa cirurgia deixou uma cicatriz. Nesse caso a gente considera que o dano estético foi causado pelo acidente. Tá certo? Aí no caso de alguém ter sofrido esse dano estético, dependendo de como foi o acidente, de como ele aconteceu, pode ser que você tenha direito a ser indenizado por ele. Ou seja, você pode ter direito a receber uma indenização por danos estéticos. Essa indenização está prevista no artigo 223C da CLT, que coloca como bem jurídico protegido a imagem e a integridade física. E mais, essa indenização pode ser acumulada com outras indenizações, como por exemplo, as indenizações por danos morais, materiais e existenciais. A questão é que para ter direito a essa indenização por danos estéticos, não basta ter sofrido o dano. Você precisa preencher outros 2 requisitos. No total, são 3 requisitos. Sofrer um dano estético, esse dano estético ter sido causado pelo acidente, a empresa ter culpa ou então você ter se acidentado em uma atividade de risco. O primeiro requisito a gente já viu aqui, que é sofrer um dano estético. O segundo requisito é mostrar que esse dano estético realmente foi causado pelo acidente de trabalho. Você vai poder fazer isso com a comunicação de acidente de trabalho, que vai provar que o acidente aconteceu, e também com os seus documentos médicos, principalmente o seu prontuário médico. Esses documentos médicos vão servir para mostrar as consequências do acidente. Se você não tiver a CAT, pode utilizar outros elementos que provem que o acidente aconteceu, como fotos, vídeos, gravações de áudio. Em algumas situações, mostrar essa relação de causa e efeito entre o acidente e o dano estético acaba sendo bem óbvio, principalmente quando a empresa emitiu a CAT e fez tudo certinho. O último requisito é que é o mais delicado, que é mostrar a culpa da empresa pelo que aconteceu. A ideia de culpa da empresa aqui é no sentido de que ela deixou de cumprir o seu dever de cuidado com você. Ela deixou de garantir um local de trabalho seguro. Para saber se realmente a empresa teve culpa pelo que aconteceu, você deve se perguntar: tinha alguma coisa que a empresa poderia ter feito ou então deixado de fazer que evitaria que o acidente acontecesse? Se a resposta for sim, então ela tem sim culpa pelo que aconteceu. Agora, se não tinha nada que ela pudesse fazer para evitar o acidente, então provavelmente não tem culpa. E aí, se ela não tiver culpa, você não vai ter direito à indenização, a não ser que você trabalhasse uma atividade considerada como uma atividade de risco. Eu falei mais sobre essa questão da atividade de risco nesse outro vídeo que está aparecendo aí na tela. Mas a ideia é que existem algumas profissões, algumas atividades que expõem os trabalhadores a riscos acima do normal. Exemplo disso é um vigilante que está exposto a altíssimo risco de sofrer violência física. A mesma coisa acontece com quem trabalha externo, em motocicleta. Tanto tem um alto risco de acidente de trânsito, como também de assaltos.
Quando alguém que trabalha em uma atividade de risco se acidenta, a culpa da empresa não importa. Essa pessoa vai ter direito à indenização, mesmo que a empresa não tenha culpa. Aí só um detalhe, para se enquadrar nessa seção, você não precisa receber o adicional de periculosidade. Basta que sua atividade tenha um risco excepcional. Certo, Ivan? Já entendi o que é o tal do dano estético. Agora me diga aí, quanto é que vai ser essa indenização? Assim como a lei não diz quais são os danos estéticos ou os exemplos de danos estéticos, ela também não fala qual vai ser o valor dessa indenização. O que a lei diz é que o juiz tem que levar em consideração 12 pontos na hora de estabelecer o valor dessa indenização e, dentro desses fatores, enquadrar o dano como leve, médio, grave ou gravíssimo. No caso de danos leves, o valor será de até 3 vezes o seu salário. No caso de dano médio, o valor será de até 5 vezes o seu salário. No caso de dano grave, será até 20 vezes e nos danos gravíssimos, até 50 vezes o valor do seu salário. Esse enquadramento é bem subjetivo e leva em consideração coisas como a gravidade do que aconteceu, o nível de culpa da empresa, as circunstâncias em que aconteceu e o porte econômico da empresa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os 12 fatores que a lei manda que o juiz leve em consideração. Mas para te ajudar, vamos ver aqui alguns exemplos de valores em decisões judiciais. O primeiro caso aqui que eu trouxe foi de uma pessoa que sofreu queimaduras de 3º e 4º grau por todo o corpo. Foi um caso gravíssimo. Essa pessoa passou por cerca de 17 cirurgias e ficou afastado do trabalho por 4 anos e meio. Foi realmente um caso grave. Nesse caso específico, o valor da indenização foi de R$200 mil. Ele também conseguiu uma outra indenização por danos morais, totalizando R$400 mil. Mas lembrando que esse realmente foi um caso grave, tá certo? Segundo caso, apesar de grave, é mais leve do que o anterior. Nesse caso, houve amputação da falange distal do 2º dedo da mão direita do autor. Falange distal é aqui a ponta do dedo da gente. Aqui ele perdeu a ponta do dedo e entrou com uma ação pedindo danos morais e estéticos. O valor da condenação aos danos estéticos ficou em R$30 mil, enquanto os danos morais ficaram em R$20 mil, totalizando R$50 mil. Esse foi um caso mais leve, mas também não deixa de ser uma situação delicada, já que a pessoa perdeu parte de um de seus dedos. O último caso que eu trouxe aqui foi bem grave também, e ao meu ver, até mais grave que o primeiro. Foi de um trabalhador que teve as 2 pernas esmagadas e posteriormente amputadas. Apesar da gravidade absurda, o valor da indenização por danos estéticos ficou em R$150 mil e o valor da indenização por danos morais em R$100 mil. Essa decisão aqui é a mais antiga, de 2018, então tem que levar isso em consideração. Eu vou deixar o link para todas essas decisões aqui na descrição, caso você queira ler direitinho e entender o que os juízes levam em consideração. Como eu já falei, em caso de acidente de trabalho, você pode ter direito a outras indenizações, além da indenização por danos estéticos. Essas outras indenizações podem ser todas acumuladas. Por isso, se eu fosse você, a seguir assistir esse vídeo aqui, em que falamos sobre essas outras indenizações. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.